Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso curso de Cálculo 1. Já estamos na nossa 36ª aula e o assunto de hoje é concavidade do gráfico de uma função. Tá? Nessa aula nós vamos ver como é possível utilizar a derivada segunda para determinar os intervalos onde o gráfico da função tem a concavidade voltada para cima e aqueles intervalos onde o gráfico da função tem a concavidade voltada para baixo. Eu espero que vocês gostem. Bom, vamos então à definição aí, né, do que seria o gráfico de uma função ser côncavo para cima, num determinado intervalo, ou côncavo para baixo, tá? Nós vamos dizer que o gráfico de uma função, né, é côncavo para cima num determinado intervalo i, tá? Se o gráfico estiver acima de todas as suas tangentes naquele intervalo. Ok? Então, se o gráfico está acima de todas as suas tangentes naquele intervalo, ele é dito côncavo para cima. É o caso A aqui, ó, essa figurinha que eu coloquei para vocês. Olha, o gráfico está em azul e as tangentes estão em vermelho. Então, você nota o seguinte, que o gráfico da função está sempre acima, não é, das tangentes, ok? Então, nesse caso, né, o gráfico é côncavo para cima. De modo semelhante, se o gráfico de f, né, estiver abaixo de todas as suas tangentes em i, ele é dito côncavo para baixo em i. Tá? Então, é o exemplo B aqui que eu coloquei, ó, onde nós temos o gráfico da nossa função em azul, né, e as tangentes em vermelho. Então, a gente repara que o gráfico está sempre abaixo das tangentes. Então, nesse caso, né, o gráfico é côncavo para baixo. E, nesse caso aqui, como o gráfico está sempre acima das tangentes, côncavo para cima, ok? Bom, nós temos aí um teste, né, que é o denominado teste da concavidade, que nos diz, através da derivada segunda, né, através do sinal da derivada segunda, se o gráfico da função vai ser côncavo para cima em i ou côncavo para baixo. Né? Esse teste nos diz o seguinte, olha, se a derivada segunda de f em x for maior que zero para todo x no intervalo i, então o gráfico de f será côncavo para cima em i. Se a derivada segunda for menor que zero para todo x em i, o gráfico de f será côncavo para baixo em i. Então, esse teste nos diz que quem vai determinar a concavidade, né, do gráfico de uma função será o sinal da derivada segunda. Ok? Aqui uma outra definição muito útil, que é a definição de ponto de inflexão. Né? Um ponto P, cujas coordenadas são dadas por A e F de A, né? É denominado ponto de inflexão se a função correspondente aí for contínua em A e a curva mudar de côncava para cima para côncava para baixo, ou vice-versa, nesse ponto. Então, se a função for contínua num determinado ponto e mudar de concavidade naquele ponto, nós vamos dizer que aquele ponto é um ponto de inflexão, ok? Bom, e aqui eu coloquei então um exemplo, onde nós queremos aqui esboçar um gráfico possível de uma função f que satisfaça essas condições. Condição I, a derivada de f deve ser maior que zero no intervalo de menos infinito até 1. Condição 2i, a derivada de f deve ser menor que zero no intervalo de 1 até infinito. Condição 3i, derivada segunda deve ser maior que zero em menos infinito até menos 2 e também em 2 até infinito. E a derivada segunda deve ser menor que zero no intervalo aberto aqui de menos 2 até 2. Finalmente, a condição 4i, né? O limite de f de x quando x tende a menos infinito deve ser menos 2, e o limite de f de x quando x tende a infinito deve ser zero. Tá? Então veja o seguinte, tá? Essa condição i me diz que a função deve ser crescente de menos infinito até 1, que a derivada é positiva. A condição 2i me diz que a função deve ser decrescente de 1 até infinito, porque a derivada primeira é negativa. Já a condição 3i
né, me diz que a derivada segunda é positiva nesses dois intervalos aqui, menos infinito até menos 2 e 2 até infinito, que significa que nesses dois intervalos a concavidade do gráfico deve estar voltada para cima, né? E como a derivada segunda é negativa, de menos 2 até 2, nesse intervalo a concavidade deve estar voltada para baixo, tá? E a última condição, que é a condição 4i, né? Ela nos diz o seguinte, que a reta y igual a menos 2 e a reta y igual a zero são assíntotas horizontais. À medida que o x, né, tender a menos infinito, a f deve se aproximar de menos 2. E à medida que o x tender a infinito, a f deve se aproximar de zero. Então, no slide seguinte aqui, né, eu coloco um gráfico de uma função, né, que satisfaz essas condições. Veja, né, ela vai ser crescente lá, de menos infinito até 1, tá certo? A função cresce aqui de menos infinito até 1, porque o f' de x é maior que zero. De 1 até infinito, ela decresce, porque o f' é menor que zero. Em relação à concavidade, olha, de menos infinito até o menos 2, concavidade para cima, porque f duas linhas é positivo. De menos 2 até 2, concavidade para baixo, porque f duas linhas é negativo. E depois de 2 até infinito, ela volta a ter a concavidade para cima, porque f duas linhas volta a ser positivo, tá? E à medida que o x tende a menos infinito, a minha função aqui vai tendendo a menos 2, e à medida que o x tende a infinito, a minha função vai tendendo a zero. Nesse caso aqui, nós temos dois pontos de inflexão, olha. No ponto aqui, P, onde o x vale menos 2, nós temos um ponto de inflexão, porque a função é contínua nesse ponto e a concavidade está mudando, né? De côncava para cima para côncava para baixo. E aqui, quando o x é 2, nesse ponto aqui, 2f de 2, nós também temos um ponto de inflexão, porque a concavidade muda, né? De côncava para baixo para côncava para cima, e a função é contínua nesse ponto. Ok, pessoal? Então, na aula seguinte, nós vamos aprender, né, um método de esboço de gráficos, né, analisando as suas derivadas, as assíntotas, né, as interseções com os eixos, mas esse exemplo já nos dá uma ideia de como nós devemos fazer, né? Nós devemos olhar para as informações que nós temos em mãos e, utilizando essas informações, não é, fazer aqui o esboço do gráfico. Então, nesse caso, nós vimos que as informações sobre a derivada primeira nos diziam onde a função estava crescendo e decrescendo, sobre a derivada segunda nos diziam aí sobre a concavidade, não é? E nós tínhamos também aqui essa informação sobre o comportamento assintótico da função. Ok? Bom, e o último resultado dessa aula, então, é o teste da derivada segunda, né? Nós vimos aí em aulas anteriores que nós podemos utilizar o teste da derivada primeira para determinar se a função assume um valor mínimo ou máximo local, né? Em um determinado valor crítico, tá? Nessa aula, né, utilizando o fato de que a derivada segunda nos dá informações sobre a concavidade da função, né, nós vamos ver que é possível também, nesse caso, determinar se f assume mínimo local ou máximo local, olhando para a derivada segunda. Tá? Aqui está o teste. Olha. O que ele vai dizer? Né? Suponha que f duas linhas seja contínua numa vizinhança de C. Se f' de C for igual a zero e f duas linhas de C for maior que zero, então f assume valor mínimo local em C. Se f' de C for igual a zero e f duas linhas de C for menor que zero, então f assume um valor máximo local em C. Então veja, não é? Nesse caso, olha, se f' de C dá zero, quer dizer que C é um valor crítico da função. O fato da derivada segunda em C ser maior que zero e o fato dela ser contínua numa vizinhança de C significa que f duas linhas é maior que zero numa vizinhança de C e no próprio C. Significa, então, que a função tem a concavidade voltada para cima. Então, se C é um valor crítico, né, de f
e ali, numa vizinhança de C, a concavidade está para cima, né? Então F vai assumir um mínimo local em C, ok? Analogamente, né? Se C é um valor crítico da função, né? E a concavidade da função está voltada para baixo, numa vizinhança de C, então F vai assumir um valor máximo local ali, ok? Então, nós podemos utilizar tanto o teste da derivada primeira quanto o teste da derivada segunda para determinar se uma função assume valor máximo ou mínimo local em um valor crítico C, ok? Bom, pessoal, para essa aula é isso que eu tinha. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.